Oi pessoal, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson. Tá rolando mais um Mais Legal D, essa coluna que vai ao ar sempre no final do mês. É quando eu faço enquete para vocês no blog, né, durante as resenhas que vão lá durante o mês. E vocês escolhem qual foi a mais legal, qual foi a que vocês querem que fale um pouquinho mais. Ela se transforma nesse vídeo bate-papo. Esse vídeo é o mais legal de junho, né? Eu fiz a enquete perguntando quais das resenhas de junho, né, para escolher aí a que vocês gostariam que eu falasse um pouco mais, dialogasse, falasse da minha relação com o livro, como é que foi, enfim. Então vocês falaram e o livro mais votado desse mês foi O Príncipe dos Canalhas. Fiquei muito feliz com essa escolha. Às vezes vocês me preparam surpresas, mas esse mês eu gostei muito de vocês terem escolhido esse livro. O Príncipe dos Canalhas é o livro do romance de época. Pra mim é um gênero que ele tá bombando. Talvez ele sempre tenha bombado aqui no país. Não com a facilidade que a gente tem hoje. Já fui em alguns eventos do romance de época e você vê que as meninas realmente sabem o nome das autoras, a queridinha, a 1.259.000 séries que elas têm. Ah, essa aqui é muito mais legal, vamos torcer pra editora trazer aquela. Então, assim, eu acho que as meninas estavam investindo já primeiramente em inglês, mas a gente tinha a UC, que é portuguesa, e por mais que o português de Portugal não seja igual ao nosso, é uma língua que a gente conhece, então é muito mais fácil a gente conseguir ler no português de Portugal, talvez do que ler em inglês, para quem não sabe, né? A gente, de repente, essa palavra que não é igual ao português, mas você consegue isso. Então elas já vinham tendo essa relação com o romance, e quando a editora Arqueiro investiu nisso e consequentemente outras editoras estão trazendo os livros agora, eu acho que elas estão super felizes, e a gente que não conhece, que era o meu caso, pra mim o que eu poderia até comentar um pouquinho de romance de época era o que eu já tinha lido em romance de banca. Não é a mesma estrutura da história, mas tinha algumas histórias que se passavam, né, uma coisa meio mocinha, meio, né, nessa pegada do histórico, vamos dizer assim, né? Sei que são gêneros diferentes, mas o que eu posso dizer é que talvez tenha sido o primeiro lugar que eu vi alguma coisa, tá? Não tô levantando e dizendo que é a mesma coisa, não. Mas já tinha lido alguma coisa leve, muito leve, com os romances. E como eu não conhecia, eu também tô indo pelo feeling, né? Eu acho que é como qualquer gênero. Então, assim, já li a Lisa K. Pless, e quando eu ouvi sobre o Príncipe dos Canalhas, numa divulgação da editora, da Arqueiro, eles falaram que era um livro que tinha quase 30 anos. Eu falei, Jesus, um livro de quase 30 anos é meio tenso, né? Você realmente pegar um livro que foi escrito há 10, 15, 20 anos atrás, você já sente a diferença, até mesmo na estrutura da história. Às vezes a história nem é tão maneira, mas de repente vendeu horrores na época. Hoje a gente tem coisas mais tensas, melhores ou piores, mas enfim. Eu fiquei com essa sensação. Só que depois o livro tem vários prêmios, inclusive as pessoas votaram recentemente, que é um dos livros que você não pode deixar de ler. Então eu falei, cara, se a pessoa tá votando e dizendo que você não pode deixar de ler, quem sou eu para falar que não? E quando eu li a sinopse, eu realmente achei muito legal, achei muito divertido. Falei, cara, tem tudo um pouco a ver comigo. Então eu fui para ler. É um livro muito engraçado, é um livro que trabalha toda essa estrutura histórica, porque a gente também tem que entender o período que o livro se passa. A gente sabe que as mulheres naquela época não eram, né, elas eram treinadas, vamos dizer assim, para ser do lar. Então você aprende a bordar, você aprende a tomar conta de casa. Aí de você, se de repente fala alguma coisa, se estudar, então você tá maluca de falar um negócio desse, sabe? E infelizmente as mulheres eram objetos que pertenciam aos pais e depois aos maridos, né? Então você não tinha vamos dizer assim, as mulheres não tinham essa coisa de ser dono do próprio nariz, que nem a gente é hoje, né? Hoje, se você fala que não quer casar, beleza. Ninguém vai falar, meu Deus, não. Porque você trabalha, você tem o seu dinheiro, enfim. Naquele tempo você não tinha nada, você era uma posse, literalmente.
E aí a gente tem os dois personagens. O personagem masculino, ele é um personagem que ele é rejeitado a vida inteira pelo pai, enfim. E aí o pai manda ele para um colégio interno, muito comum naquela época. E lá ele começa a se transformar meio que numa pessoa, não vou dizer do mal nesse seguinte sentido, porque assim, ele não é uma pessoa bonita, né? Essa é a descrição. Na verdade, depois ele, à medida que ele vai envelhecendo, ele começa a ser apelidado de Lord Beelzebub. Então você já fica pensando é, nisso. Então assim, ele nunca foi amado pelo pai. O pai manda despachar esse pro colégio interno. À medida que ele está no colégio, ele começa a aprender que ele tem que se virar. Então ele começa a ganhar, vamos dizer assim, licitamente, aquela coisa de aposta, aquelas coisas meio assim. E à medida que ele vai evoluindo, ele vai ganhando dinheiro com isso. Então, assim, é meio que ele fala pro pai: filho, dane-se esse negócio de terra, porque eu tenho meu dinheiro, nunca precisei de você nunca precisou de nada de mim, pra mim, enfim. Já a protagonista, ela é uma menina que ela tá pra frentex, porque como eu falei agora há pouco, as mulheres não podiam, né, não podiam pensar por si só. Ela tinha que fazer aquela coisa meio sala, né? Imagina você ficar lá. Não, eu penso nisso e já começa a dar tremelique. E a personagem é engraçada, ela é inteligente, porque o irmão dela é um banana. E o irmão dela tá sendo, não vou dizer que tá sendo enrolado pelo Lorde, mas assim, o irmão dela é muito mané, gente, a verdade é essa. E o cara é esperto. Então, o irmão dela é enrolado porque é aquela coisa de deslumbrar uma coisa extra, assim. Eu não tenho dinheiro, mas alguém promete alguma coisa pra mim e eu acho, ai meu Deus do céu, eu vou me dar bem, vou ganhar muito dinheiro, entendeu? É meio nessa situação. E ela começa a perceber que o Lorde tá enrolando o irmão, entra lá, só que ela é muito rápida, ela é muito pra frentex, ela pensa, ela é muito ácida, ela joga essas pitadas, ela rebate, entendeu? Ela não é daquela que leva desaforo pra casa. E isso faz com que ele, que nunca quis casar, nunca quis romance, nada disso, fique intrigado com essa menina. Tipo assim, quem é essa garota que tá tentando proteger o irmão, porque ele sabe que ela tá tentando fazer isso, mas ao mesmo tempo ela não é bobona. Ela tem uma inteligência, ela tem esse lado de pensar, de responder, que não era muito comum para a época. Então, assim, são dois personagens muito interessantes. É uma história que ela é muito leve, porque a gente tem esses dois personagens, a gente tem um irmão, a gente tem toda uma estrutura também, porque ao mesmo tempo que ninguém quer ficar, vamos dizer assim, ser amigo do Lorde, ao mesmo tempo todo mundo quer, porque ele tem dinheiro. Você sabe que a gente sabe que quem tem dinheiro tem poder, por mais que não seja, por mais que todo mundo queira falar que não é verdade sim. E tanto lá naquela época quanto hoje em dia. Então, assim, as pessoas, todo mundo é um interesse. Então, isso tem muito, né, no romance de época. Então, a gente tem a luta da menina, porque a menina vai perder as coisas, então porque ela não pode tomar conta, tem sempre um homem que toma conta. Então ela traz esse lado cômico, mas ao mesmo tempo de uma pessoa batalhadora, porque ela tá vendo, sei lá, se o irmão fizer merda, vai todo mundo perder tudo, inclusive ela. E aí começa o desenrolar da história, começa esse romance, vamos dizer assim, entre eles, mas não no sentido de, estou apaixonada. Eles, vamos dizer assim, eles ficam batendo de frente um com o outro, e é isso que faz a coisa ficar divertida. Então, assim, é um livro leve, é um livro divertido, é um livro que é único, apesar de no Goodreads ele tá como série. Não é série, gente, ele tem começo, meio e fim. Por quê? No Goodreads o pessoal juntou outros livros únicos e criou uma série, entendeu? Da própria autora, da Loretta. Então, assim, é meio que nesse sentido, mas ele tem começo, meio e fim, ele não faz parte de uma série, não tem outro livro antes, não tem outro livro depois, né? Porque geralmente os livros de série no romance de época são irmãos ou parentes, né? Então, sei lá, eu, meu primo, ou eu, meu irmão, minha irmã, sabe? Então, assim, geralmente é ligado com parente. Não é o caso de O Príncipe dos Canalhas.
quando eu terminei de ler o livro, eu realmente entendi por que as pessoas votam nele. Eu acho que se você nunca leu nenhum livro, nenhum romance de época, eu vou indicar esse livro para vocês, porque primeiro, ele é livro único, segundo, ele é muito leve de ler e ele tem essa vibe toda, gente. Ele tem um momento engraçado, ele tem um momento um pouco mais tenso, ele tem essa coisa, né, das brigas, ele tem esse momento revolt, da galera interessada no dinheiro. A gente tem o lance da sociedade da época, a menina sendo taxada ali porque ela, vamos dizer assim, ela é um pouco pra frentex, isso não era bem visto. Então a gente tem um pouco de todas as situações que acontecem em outros livros. Só que tem livros que tendem muito mais pro drama e de repente uma coisa um pouco mais chata e os personagens nem são tão legais. Não é o caso do Príncipe dos Canalhas. Então assim, curti muito, indico pra vocês. Foi uma leitura muito prazerosa, foi uma leitura muito rápida, daquelas que a gente chama de ler numa sentada. Você começa a ler, você fala, vou ler 2, 3 capítulos só, vou fazer outra coisa na minha vida. Quando você vê, você não consegue terminar, você não consegue largar o livro até terminar. Então foi bacana, é muito legal, vou aconselhar vocês sim. Foi divertidíssimo o livro para ler. E se você não leu nada de romance de época, comece por ele. Se você já leu, tem que começar a ler outros, porque assim, eu tô gostando muito desse gênero. Eu achei bacana, eu achei diferente. Eu acho que a minha única ressalva em cima desse gênero, como eu faço com todos os outros, é em relação a você ler constantemente. Eu sei que quem é fã vai falar que lê e não enjoa. Mas eu acho que se você for um pouco como eu, uma pessoa eclética, que gosta de ler de tudo um pouco, você vai ficar enjoado. Porque por mais que a gente fale que não são a mesma história, tem um fundo semelhante. É igual a gente falar da distopia, é igual falar de, sei lá, de vampiro, de todos os gêneros que já passaram no blog. Quando a gente começa a ler a mesma coisa sequencialmente, a gente começa a achar chato. Então a minha dica é que você leia um, no máximo 2 aí por mês, né, uma coisa bem espaçada, ou você dê, sei lá, você lê um romance de época, lê 3, 4, 5 livros de outras coisas, depois volte pro romance, porque como a história é curta, e geralmente se passa nesse período aí entre 1700 até mais ou menos 1800, quase no final, quase 1900, tem alguns pormenores que diferenciam, mas eles acabam sendo um pouco repetitivos dessas coisas que eu levantei pra vocês, da questão da sociedade, das mulheres não poderem, né, pensar, falar, elas são objetos, os caras que não querem casar, né, ou vão herdar o ducado, os títulos, enfim. Eles começam a ser um pouco parecidos e isso pode prejudicar um futuro livro que vocês venham a ler, porque vocês estão lendo muitas coisas parecidas seguidas. Mas eu aconselho, no mínimo, leiam um livro de romance de época por mês, porque é uma leitura que é garantida, é uma leitura rápida, uma leitura divertida. Geralmente os livros são divertidos, os livros têm esse mix de emoções que vale a pena, e com certeza o Príncipe dos Canalhas é um desses, e vocês vão adorar e se divertir. Então, espero que vocês tenham gostado desse plus do livro. Tem resenha dele já no blog, depois entrem com calma, vou deixar o link tanto no post como no canal do blog no YouTube. E é isso, galera. Convido vocês para ler, depois vir soltar o veneno junto comigo. Mês que vem tem mais um vídeo para vocês sobre qual vai ser o livro mais legal do mês de julho. E tô esperando vocês para vocês acompanharem já as resenhas que estão indo ao ar nesse mês e começarem a votar pro próximo vídeo dessa coluna, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha, dê um curtir aqui embaixo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para vocês ficarem sabendo de todos os venenos, de todos os vídeos com antecedência. Vocês são as primeiras a saberem. E além do YouTube, o blog tá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então vem acompanhar comigo os venenos, eu sempre comentando aí o que eu tô lendo, o que eu quero ler, o que chegou pra mim. É isso. Então, super beijo pra vocês. Até o mês que vem com essa coluna. E é claro, espero vocês lá no monpetpoção.com. Tchau, tchau.